feliz tarde nos quer estender na cada um de vocês, coabitar um dia mais, tá junto conosco, bem, é bonito programa que nós caminho conosco bem, todo dia para ser alimentado, bem, é tempo somente difícil, com inteiro o mundo está passando bem, pero a tarde nós está somente contente, porque nós temos a palavra de Deus como escudo, da maneira que nós por tem sostém, não somente sostém de gente, mas sostém de céu, que é Deus que nós está chamando por seu nome, é Deus que nos representar, e nós sostenemos em um tempo difícil que nós, e pronto, nós lo miramos que Deus lo hace seu aporte, e Deus lo drenta, tem coisa que, e ora que cada um de nós vemos cara para o Senhor, nós lo miramos que Deus lo vai fazer coisa tão grande, a nosso favor. À tarde, por que nós vamos começar com o tema importante que temos nós, o juízo de Deus, o que a Bíblia está dizendo, o juízo de Deus, e que é muito importante para nós pedir a presença do Senhor. Lá nós vamos cabeça com a palavra de oração, e me está, toda pessoa que pede oração, à tarde, nós vamos fazer oração para cada um de nós também, e para cada um de vocês também, que está o programa que nós estamos pedindo, Senhor, para o Senhor por bendicionar você em casa, proteger você em tempo difícil que nós está passando aqui. Paga não celeste. Amante Jesus, que vive na altura do cielo, ao tarde dia mais, boiunan, também modelante, para nós agradecemos, Senhor, para sua ainda nós temos oportunidade de estudar a palavra santa e que nós está conta entre a Bíblia. A verdade, Senhor, mas não sabia se acaba que nós está passando um tempo somente difícil, mas, Senhor, nós saco botei. E pensei, a verdade, nós temos o nome para por consolar-nos e passar junto com nós, Senhor, em um tempo difícil de nós bendicionar cada oyente a verdade que está escuta e mira o programa que nós bendicionar na casa e que o Senhor vai conseguir bendicionar o país também, a nação, e que eu ajuda cada um de nós a compreender o propósito para tudo que está aqui. Senhor, na verdade, nós estudamos somente importante, que a minha mostra-nos o isso que vai suceder pronto, que cada um de nós mestre representar-nos mais delante de boa para dar conta e razão de nossa vida, e que é estudo aqui para fazer um coração a verdade. Então, nosso rogamento, pedimento, juntamente com o perdão me falta, me está pedindo em nome de Jesus. Amém. Ok, a verdade, mas não me acaba minha irmã, que a verdade se nós estamos mais tranquilo, devido que o estudo de a verdade é estudo, la que me bisa, não que é complicado, mas é muito profundo, e dor que é estudo profundo, me tem que atender com o estudo, então mais tranquilo, de la maneira que cada um de nós deve compreender o estudo aqui para assim, nós porem que em prática de nossa vida, né? Ok, me tem que é somente importante para nós vamos a palavra de Deus, do book de Daniel, ok, book não profético, o book de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Daniel 8, versículo 14, tá texto que quer que nós podemos começar com ele tarde, caminhando com nós trabalhar, Kiko, Deus também avisa nos em sua palavra. Então, diz assim que Daniel 8, versículo 14, diz, ele avisa-me, 2300 a noite e meia, é hora e lugar santo, lo guardo purificar. What? Den book de Daniel, de book somente profético, aqui na etapa de de namorado, o book de não. Sim, é book profético que aqui na etapa de profecia de mais grande que me se cumpre para fecha. E até que depois de 2300 dias, é santuário lo guardo purificar. Agora, para mim, estudo como é o juízo de Deus, e que é somente importante para ter algum pensamento para compreender aqui que bisa nós tem o book de Daniel 8, versículo 14. De como você sabe que agora atualmente
nós temos um juízo investigador, um juízo investigado. Deus está investigando nos vidas. Pero pensei, me quis saber que o órbita estudia é profundidade de 2300 dias, não? Vamos sacar alguma conclusão importante para nós vai ter estudo. Ok, me quis saber que é 2300 dias não profético aqui. Me quis saber tem profecia, vou ter conta dia para ano. Ok, isso aí botar em Bíblia também. Então eu orei para você, que não está 2300 dias, pero que está 2300 anos. Daniel estava referindo que o santuário lo vai purificar. Ok, dia é constantemente que vamos dizer, de 2300 dias, tá? E 2300 dias, traz profecia de mais grande que está cumprida a fecha. Caminhando depois de 2300 e 2300 dias, e vez que eu miro que está em seu cumprimento na ano 1844, você mira que não tem nenhuma profecia mais que Deus a profetizar que o ainda se põe na fecha. E pensei, a venida de Jesus, não tem fecha para a venida de Jesus. Pensei, para terminar quanto ainda falha, ora não está começando a conta com fecha, e não tem falha, passou depois de ano 1844, não tem nenhuma profecia mais que está agora cumprir a fecha. Pensei, nós que estudamos profecia, a Bíblia está dando um tipo de direção, mas nós não podemos saber a fecha exata, para sombra, depois de 2300 dias, qual é o cumprimento na ano 1844, não tem nenhuma profecia mais que nenhum cristiano pode pôr a fecha. E pensei, algum dia me também romano está começando a conta fecha, não? Então, a maneira que eu me dá conta, me está advertindo para não conta fecha, porque tudo que nós contamos a fecha, você me falho. Ok? Porque não tem nenhuma profecia mais que te cumpre a fecha. Então, me quer saber que dentro da profecia de 2300 dias, nós também tem mais de profecia com o cumprimento da fecha, maneira de reconstrução de Jerusalém, é bautismo de Jesus, é morte de Jesus, é piedramento de Esteban, tudo é profecia, é maneira que Daniel a profetizar, não há cumprimento riba fecha. Ok? Que maneira tudo há cumprimento riba fecha. Isso é importante para nós compreender o estudo da profecia. Agora, me diz isso aqui, para pista que eigenlijk é o isso está contendo. Ok, também se dá aqui que Daniel 8:4 é também é santuário para purificar. Caminhando, onde é constante somente importante para nós como estudiadores de Bíblia, mas por compreender o santuário terrenal, para compreender o santuário celestial. Pensei também que não é santuário para purificar. Mas é importante para compreender a hora aí, que na ano 844, contar fora o decreto de rei Artaxerxes, caminho que ela decreto para reconstruir Jerusalém, contando vem no ano 456, ora conta é 2300 dias, você pensar riba ano 844, que temos era que caminho com Jesus, den cielo a passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, é hora aí, nós temos que compreender que o vício investigador a começar. Que Deus a começar a juzgar é morto, ok? É morto, não começar a revisar, é book, e põe assim aí, é condenação, a salvação desse ancamuri, ok? Isso é importante para nós compreender o vício. Ok, que começa? Uma coisa muito importante também foi o santuário terrenal e sua purificação. Ora, nós estudamos santuário, porque Deus vai dar nos tempos, nós estudamos tudo constante. Nós estudamos santuário também, porque é um estudo que cada um de nós mestre passar também. Então, isso aqui não, com o santuário terrenal e sua purificação, bota bem compreender o dia de juízo do santuário terrenal. E mesmo com isso, podemos compreender o juízo do santuário celestial. Importante.
Que nós mira na dia de juízo na santuário terrenal, é dia de juízo, é dia de expiação. Nós também Yom Kippur, que já o Jesus amuri, esse na hora clavar na cruz, onde que outro lei no cerimonial, tá importante eu compreender que você tem um comportamento de função de santuário terrenal, para compreender também a função de santuário na cielo. Mas também sabe que é somente remarcável, tá? Para que tem o lugar santíssimo e o juízo que está tomando lugar, e dentro do lugar santíssimo, nós temos o juízo que está tomando lugar. Mas se acaba o juízo expiatório, nós mira que o estudo é santuário terrenal, você mira que somos sacerdotes também uma minha para e também assim expiação para todo o povo, para picanan com a hora 13 inteiro aí no santuário. Me que pensava, o estudo está somente amplo, mas me diz mais ou menos para compreender a que é que vive nós. Me está requerindo a também para o estudar for the book de Éxodo 19, tego 40, até eu botar um comportamento de juízo que estava tomando lugar aqui igual dentro do santuário terrenal. Ok, agora me também pensa que dentro do Novo Testamento, dentro de Hebreu também, que as que marcha tanto hopi de parte do santuário terrenal e está comparado também com o santuário atual. Me que nós vamos no dentro de Hebreu não 10, porque papai enzer onde nós sabemos tarde, Hebreu não 10, que está um pouco somente importante que nós está tur é parte aqui de santuário, Hebreu não 10, um pouco somente importante. Hebreu não 10, versículo 16 até 18, e também mostra-nos algo somente importante para nos orientar dentro do estudo de hoje tarde. Este é Hebreu não 8, versículo 16 até 18. Namorado assim, ok. Nós vamos estudar, nós vamos guardar agora aqui para compreender bom, para me dentro do estúdio. Dentro de Hebreu 10, 16 até 18, e também mostra-nos como é a primeira aliança a terminar, e nossa dentro da aliança com a amigo que está pertencendo. Pensei, aí era um estudo, a lei de 10 mandamentos do Cubo, mas algo também compreender que importante é 10 mandamentos aqui está, junto com o Kiko, com a lei de saúde. Ok, importante, vamos lá que tu visa. Esta aqui é a aliança que o será com Nan depois de dia não é, Senhor Tabisa. Que me diz, ora que é a primeira aliança, é aliança, que não será bem no santuário, na ritual do santuário. Por exemplo, sabe desse Éxodo, botar todo esse sistema de santuário, caminho que o povo de Deus será bem. Para não por onde não picanam, porque o lanche está representar Cristo, tá barato. Então, ora Cristo morre, nós também compreender que tudo é constante acaba na morte de Cristo na cruz. Então, agora ele é uma aliança nova conosco depois de Jesus. E que pensava é coisa triste, houve consternação e houve problema para o povo de Deus. Porque não quer reconhecer e pagar para virar parte do povo de Deus. Vamos lá que te disse agora. Essa que é a aliança com o ministério com Nan, depois de dia não é. Que é dia não, quando estava fazendo sacrifício no lanche, quando estava fazendo lanche no santuário, não estava fazendo mate lanche, não estava fazendo expiação, e o sacerdote também enviava para aí, também Yom Kippur, e estava também para fazer o sacrifício por onde picar. O que se estava testamento que Deus assim, que ele não promete com Jesus. Agora, se ainda quer de coisa, então não abai para por onde não picar, e as sacrifício não é, hora que Jesus morre, ele é cumprimento da vida. Porque você tem que compreender que a morte de Jesus na cruz a cobrir tanto
é a primeira aliança e agora é a aliança com a amigo que está dentro, que está a segunda aliança. Pero o que a segunda aliança está contendo? Vamos saber assim. Essa é a aliança que o ministério com não, depois de dizer, ei, Senhor tabisa, ele lança para nós. E lo me põe me lei não, riba no coração, e dentro da mente, lo me escreve não. Para mira, Bíblia tabisa nós, que depois da morte de Jesus, que Deus escreve sua lei não, riba no coração. Me quer compreender que dentro do passado, ele não estava a ordem por na onda, dentro do lugar santíssimo. Dentro é aliança, dentro na minha nome, dentro aliança, dentro do lugar santíssimo, caminha com Einanan, botanha, é 10 mandamentos, junto com Emana, que está representando a lei de saúde, então é bar de Aaron. Jesus sabe que ele unta, tu não chão com é bar. Por exemplo, eu compreender, é bar é evangelho. Isso é importante para nos compreender a verdade. Vamos acabou. E também isso aqui não, depois de morrer Jesus, ela faz uma aliança nova conosco. Esta escreve é 10 mandamentos. Riba nos mente, esta escreve é lei de saúde, riba nos mente, passar sobre tananta é código de juízo de Deus tem selo. Compreendível. Importante. E pensei, à tarde, então vai dentro do cubo de estudo à tarde, para compreender que o juízo aqui também contém. E é importante, Romano, escutar-me bom, é importante de estudar à tarde, tá? Que nós também a oportunidade agora aqui, tem a pestilência aqui, para vai diretamente ser Jesus. Para a fé, me também quer ver tarde, e eu também quero, que não somente está um estudo, tá? Que nós também temos a oportunidade de por chegar diante de Jesus, que nós peticionamos. Então, eu devo saber algo para compreender. Meu irmão, se governante mundial estava a compreender estudo aqui, Deus lo a intervenir mais hora para o mundo. Perdão que nós não papai. Nós não que coisa assim, bota mira que o governante não turta mangara. Pero pensei nós, como grupo chiquito também à tarde, nós estamos papel que Deus passou à tarde, bota mira, me temos acesso para nós papel com o Senhor, meu irmão. Guarda, irmão, para fé, me vai apresentar o Jesus dentro do santuário de céu. Ele está escutando nós. E Jesus está subindo para arriba nós à tarde. Mas, mientras tanto que a governação mundial, não sei coisa aqui, homem não humilde, que está compreender e passa tempo dentro de Deus sua palavra. Então, não passa tempo dentro de Deus sua palavra, só sai com aqui. Também, para nós pôr, reza com o Senhor à tarde, pape com o Senhor, para assim, e Senhor, por intervenir para cada um de nós, para o que nós terminamos de tarde. Irmão, de tarde, nós vamos começar o estudo, e me quer saber que é a primeira pergunta que nós também está. Quanto gente me está aparecer diante do juízo de Deus na céu? Então, temos que nós também quem está o juiz. Dentro do book de Romanos 2, versículo 16, o book era no Bíblia, o que escreve não despeja o acto, papo de Deus. No book de Romanos 2, versículo 16, a Bíblia está dizendo algo bem importante para compreender. Meu irmão, agora 30 pontos, não Deus está. Está caminhando, me vai mostrar a hora que Deus está. Deus
agora que tem o lugar santíssimo de santuário de Deus no céu. E me também sabe que o Senhor awe também se maravilha, não? Vou mirar ali no Facebook. Vou mirar tudo caminha. Caminha ainda para ver tudo coisa de Deus. Pero é profundidade na aqui. De palavra de Deus. Que é realidade de amor. Caminha Jesus está. Ropita puntra awe. Onde botar. Jesus está dentro do santuário. Está mostrando-nos que Jesus está no lugar santíssimo. Está sendo o trabalho de advocacia. Está intercedendo diante de Deus. Essa é a realidade de amor. Ora que o governo não sabe, que não está compreendendo mais a palavra de Deus, está apontando a Deus. Ora que o governo não está unido, reza na Deus, sem saber onde Jesus está. E a mim também sabe, como um homem humilde, estuda e passa tempo em palavra de Deus, me também sabe, agora que me irmão, que Jesus, que tudo aponta onde está, Jesus está dentro do lugar santíssimo. Está assim, expiação. Para o mundo aqui. Caminho com a minha cubo, está passa dentro do problema aqui. Meu irmão, me cabeça hoje tarde, isso aqui é realidade. Isso aqui é realidade que o não sabe, mas que avança hoje tarde. O não sabe onde Jesus está. E a mim também sabe hoje tarde que Jesus está dentro do santuário de céu, dentro do lugar santíssimo, está assim, expiação, para picar no cu, está guardando pedir perdão uno, e está para como advogado, para nós, expressando sua graça, para o que ele faz para nós, de para cruz, é trabalho de expiação, nós trata Jesus, nós Deus, nosso humano e nosso Salvador. Pega outra vez a nós. E de dia que Deus lo juzga, é secreto não de gente. Para menos de Cristo Jesus, segundo mi evangelho. Pega outra vez a nós. Na juízo final, hora que nós turmas se representar diante de Deus. Para ser nós dar conta na Deus, pega outra vez a nós. Lembra de Romanos 2, que o dia que Deus lo juzga, é secreto não. É questão que está escondido para Deus. É questão que não está de Deus. Momento lá vamos pagar o telefone. Eu sugeri para não chamar o telefone, para já não está gravando, para nós compreender que a hora que está dando estorbo. Ok, que é sumamente importante para nós compreender que Deus, o juízo final, nós deve encontrar tudo o que está secreto, tudo o que está escondido. Porque o juízo de Deus é não ser nada não pode esconder. E talvez nós temos Jesus agora. Está sendo o trabalho de expiação para nós por papia com Jesus. Agora aqui, que está nosso advogado. Passou pronto, Jesus está saindo do lugar. E esta viste sua panha de juez. E Jesus lo bem mundo back. E lo sinta no trono de Deus como juez. A tarde, me que sabe que boa vida e minha vida, me está guardando lavar dentro do santuário para expiação. Para nós papia turcos com Jesus. Pastor, está escutando-nos, é governante nosso, é advogado nosso, ainda não tem estudo não elevar, que está querendo que Deus, Deus está guarda que não está bem no santuário, para nós pôr papel com ele, e por nós mente pensar, e não põe nada entre nós com Deus, não imagem, não prende nem nada. Você também é que tu busca Deus, tu busca dentro do Espírito. E agora você era o escuridão de representar o Espírito.
Bota papo com Deus de uma câmara. Bom tem este bel no rádio. Pede petição de oração. Bom mês por você. Bom mês por papo com Deus. Tu recostam eita show não tá. So, a gente busca show. Para não assim. Caminho com cada de nós. Se nós compreender que Jesus está dentro do santuário. Agora que está intercedendo. Não está stop de busca ainda. Bel no telefone. Pede petição de oração. Tu ora. Ainda vou pedir e-mails. Não está compreendendo nada. Tarissa pavo. Ante Teresa den baixi. A verdade é a você. A compreender. Que Jesus está dentro do lugar santíssimo. Jesus está sendo expiação. E tudo o que nós fazemos. Costam escondido. Costam que não está bom. Nós pensamos ir diante de Jesus. Pastor, me quer pensar um pouco. É o juízo final. Que estamos mostrando que não. Que Jesus vai virar juiz. E não se. Nada não pode ter escondido mais. Meu irmão, é tarde. Prometo que nós terminar. Me trabalhei babo. É santuário de Deus de enchê-lo. Pastor, me tenho que ir para minha vida. E me tenho que ir para a boa vida. É santuário de Deus na enchê-lo. A Bíblia diz que não é o juízo final. Jesus mesmo está é o juiz. A hora que ele está de apogado. Ele está para com o humano. Ele está dizendo, ele está não com a você como o único salvador personal. Está pensando, bisaieira. O ato para nós, assim, é voto na bautismal. Agora eu vou conseguir de acordo com ele. Para reconhecer como eu. Pero mientras tanto, Jesus não está reconhecendo como eu. Não tem nenhum acesso para ir a ser santuário. Bom, mestre está eu. Criatura não pode chegar. Está tendo misericórdia de nós. Pero o de Deus tem acesso para ir a ser Jesus. Passou para não, está se trabalho de intermediário. O de Deus, pero para a criatura não, é que para não entregar a vida para mim. Importante. E me quer saber como eu de Deus. Como homem que abandonar tu coisa. A vitória ele vai interceder para você. Então vai dizer, Senhor, que está louco porque? E me quer saber que é para minha coisa. Que nós me mira tarde, tá? Que nós pensamos por nós mesmos diante do Senhor com sinceridade. Que como? Importante, irmão. Me quer saber hoje que a mim que também é Jesus como juiz. Pero a hora que estamos abogados. Escucha-me bom. No momento não aqui, a graça de Deus está quitando foi mundo. E Deus está guardando seu último yunan para não entregar na vida. Tanto ainda não quer entregar a cama, que está caindo em dois caminhos. Deus quer para não virar completamente na Deus a o. Não me sabe algo para compreender bom. Se ainda tem ainda não, que está viva duas vidas, tem tempo aqui, me quer sabe tem. Não tem um sacrifício mais para Deus antecipar para perdonar. Agora é tempo de reconciliação com o céu. Mas se ainda botar uma dentro picar, se ainda botar dentro dos caminhos, como eu de Deus, eu não tenho acesso, pero vamos estar determinado para abandonar e picar, da maneira que Jesus por interceder para você, como um abogado justo. Um beijo viene de como. Sabe como? Pois tem rondo aí que está acusado. Está acusado diante de Deus. Então, esse saque botar se esconde. Esse também arriba app. Esse também arriba telefone. Esse também arriba video call. Esse saque botar pátria. Esse está compreendendo coisas. E ora com Jesus. Está escutando e tu precisa sair embora. Esse está de mim. Até está se escondido. Porque eu vou compreender que o tempo aqui é cristiano, é homem e mulher de Deus, mestre determinar para seguir Jesus. Agora a gente conhece assim, não está débil, não está aqui, não tem tempo de debilidade mais.
Algo que senha bota forte de Jesus, algo bota débil para mim. Meu irmão, você como? A graça está quitando. Então, pronto, a graça quita. Jesus também está cumprir. Agora Jesus está cumprir, irmão. Guarda a culpa. Bíblia está pensando nós. E está pronto, entendeu? Vai, não é pensando algo. E não só. A Bíblia diz que Deus deu um sinal do céu e da luna. Tudo é dia que Deus deu um sinal. É só sabe correr agora. Ela vai correr agora. Ele não está saca sobre que boca não diz. Não saca tá. Tá sinal que Deus te manda um sinal para o mundo. Você está preparado. Me está bem pronto. Tem uma calamidade, mas não tem medo de morto, não tem medo de Kiko. Pa boa em cabo culpa com Cristo de Deus. Se tudo que Deus está dizendo nós, pero ainda na sua cabeça, tem na sua cabeça, vamos, não, mas nós como ainda vai ler, cristiano ainda me leu. Agora nós podemos mirar quanto cristiano leu. Irmão, Deus ajuda nós. Irmão, demar durar, mas cita. E também é cristiana, uma vida comum, maneira mundana, está completamente fora. E também sabe como é mundano, está sácia assumir esse dia aqui. É mundano, dora que vai num caminho, está sácia assumir relação sexual. Não pode ser nada outro. Não pode cair. Então não está saciando a minha coisa. Pero me deve saber algo para compreender a profundidade da coisa. É um homem que mulher tem Jesus. Que tem relação com o céu. Porque a roupa não gosta da coisa aqui. Não tem tempo agora aqui. Mas para a sexualidade. Na cabeça está ficar riba Kiko também sigue e come também Jesus riba o dia. Wak na mente, pensei de isso você encarna lá e wak celo. Mas como tu pensa, irmão? Eu penso bem pouco algo. Agora isso é sira para. Este eu me põe um tique de um dia aqui. Sim. Irmão, nosso bem está cambiando. Nós não podemos nem mudar. Nosso canal pode olhar. Mas quanto observa, irmão? Do Bíblia diz no tempo que de São Juan 5, versículo 22 e 23, vai ter como para o povo que se anda gusta. Você diz quando você anda mudando. Mas nós precisamos ter nosso dia. Nós pensamos, normalmente não sei como é essa coisa aqui. Dentro de São Juan 5, 22 e 23, ele disse o seguinte: passou exatamente, não está juzgando ninguém, mas ela dona tur egoísmo na EU, para tur po ondra EU, mes cos kunan ta ondra etata. É que não está onda etata, assim um pouco frio, se não está onda etata, para morar, mas coisa que não está onda etata, é que não está onda EU, não está onda etata com a mandê. A verdade é que sabe que etata e EU está A hora que Jesus abriu na terra, que Jesus vem como representante de Deus, Deus encarnado, 100% Deus e 100% gente. Jesus é, escuta-me bom, está Deus, e a hora que estava na terra, ele Deus não me será reconhecer como Deus. Quanto de não reconhecer como Messias? Depois de morte de Jesus, a hora que Deus não quer reconhecer como Deus,
Awe, quanto igreja não está reconhecendo Jesus como Deus? Não sabe não, nós lemos não. De secta de mais grande no mundo. Não está reconhecer que Jesus está igual com Mohamed. Então, a mim, avisa de não. Eu digo que não momento aqui. Eu digo que Mohamed está morto. Do mundo inteiro. Eu digo que meu Jesus está vivo. Passou de com, passou Jesus está Deus. Jesus a ressuscitar. E pensei, a Bíblia está dizendo, isso não André, aqui bom, tem problema com ele, passou não está tu pertencendo como Deus. Me que sabe coisa. Aí era romano, aí uma Holanda. Era um aqui, me saco do testemunho vai estar, ou que está estudia com nós. Então, eu digo que a está dia de Kiko, só a me tem que ir não. Essa não comunhão, não tem fecha para você. Perdão, está sendo fecha. A mim não tem problema que coi. Santa Comunhão pode ser verdade. Jesus institui a Santa Comunhão. Pero então botar para fecha. Pero agora, escucha-me bom. Testigo de Giovanna, está pensando que Jesus não está Deus. Então, Dante me topa Jesus, dentro como Deus. Então, o homem também sabe algo mais grande. Vou também a igreja católica aí. Deus tem misericórdia grande da igreja. Uau, irmão, temos tudo diferença. De como? Uau, da igreja católica, que marcha tanto gente sincero, então não está inocente. Então, ainda não aqui, hora que a Revolução 18, tem seu cumprimento, rápido não te vai aceitar a mensagem aqui. De como? Não está sincero, então não tem Jesus como Deus. Então, esse aí abre late com não por 30, mas ele é que testigo. Esse também late com não por 30, mas ele é que é muslim. Mas o Bíblia também é tanto mesmo pontuoso que não é. Mas ela não é egoísta, não é eu. Para turpo honra é eu. Agora que você honra é eu. Agora que você reconhece que Jesus está Deus. Mas a mensagem de Tristão diz: teme Deus e dona glória. Está caminhando para donar Jesus em nome que merece. Jesus está Deus. E a Bíblia tem evidência. Irmão, você que está doendo. Irmão, você que me dá estranho. Irmão, como ele pode ter Bíblia junto com ele? Então, tem evidência que Jesus está Deus. Então, ele está dizendo que Jesus é um profeta. Você sabe como, irmão? A maioria deles aí não está seguindo gente. Então, não sabe coisa, irmão. Gente, você está seguindo gente, tarde ou trepando, e também há problema. Meu irmão, mas tem só para na fé. Pero me diz não seguir Jesus. Entende bom? Tem dar Jesus. Seguir Jesus. Sim, ainda para seguir Jesus. Apesar que tem outro pastor. Tá gosto para ele seguir não. Pero não me pensava algo. Mim mesmo personal, me tem problema. Você sabe como com ele? Sabe como? Passou me nota seguindo. Eu bebi não penso que está fresco. Eu bebi não está obedecer. Pero atende, me nota seguindo. Me está seguindo Deus e sua palavra. Pero à tarde, me também sabe algo para compreender. Seguir Deus. Para você ter um bom irmão. Para você ter um bom pastor. Pero não seguindo. Você tarde ou trempando. Com orgulho dentro da sua cabeça. Com coisa dentro. E de qual direção para allá, você seguir. Pensa igual, aí era uma 13 pavo. Com o diabo está personificado em gente. É mesmo põe pestilência, depois está quitando sua mão, foi de gente mesmo está pegando gente, a outra bem atrás do púlpito,
personificar Jesus. Se nós busca Deus, pero assim é lei. A lei está quebrando na cruz. Ainda está completamente bom de poder do inimigo. Então, não vamos assim. Meu nome é tarde. Bebe te pessoas me segunda. E eu. Me pergunta, tá? Você wonder é eu? Botim Jesus como Deus? Bebe te pessoas que nos me wonder é eu. Dune é honor e é glória como Deus. Por isso, agora que está parar entre Tata e nós. Então, está interceder. E se você reconhecer como Deus, de que precisa botar essa e cuidado da família cai. Mas você não está aceitar e não está dando honor. Pensei, a tarde, nós também rezamos a Jesus como nosso Deus. Para mostrar ao mundo que tem um grupo dentro do Facebook que não. Que vai dentro da direção que Deus está mostrando nós. O que tem hope também. Mas nenhum está vai dentro da direção aqui. Tem hope também. Diz a Jesus. Mas não está personificar. Ora não chega na lei. Como bem que você vai mirar. Quando tem um santuário de céu. Mas só está mostrando me picar. Muito que lei saúde. Que está mostrando que está picar. Não está bem personificar. Diz Jesus. Essa Bíblia diz, não é um que Jesus está dentro. Mas é quase vontade de me tata dentro. Essa Bíblia diz a nós, é que não está honra eu, não está honra e tata com a mandé. Mas é somente importante para compreender que nós, tudo também é Jesus, como és. Bota bem Jesus cara a cara. Pensei, bota cantica cara a cara com Cristo. Mas nós também é cara a cara. Cara a cara com Lota. Bolonha cara a cara e com Lota. De pleno gozo. Nós não mira Jesus. Meu irmão, não é isso, não. Meu irmão, tem gosto de mirar Jesus. Me pergunta, tá? Você tem gosto de mirar Jesus? Agora, tu picar, mas está abandonado. Bom também mirar Jesus que você tem picar. Also, ele também reconhecer. Agora que ele está bom advogado, você vai entregar a bobina dele. E agora vou entregar a bobina na bautismo de arrependimento, vira de acordo com a lei, não. Tudo não sabe o que está picar. E se como você faz, você subir de santidade. Então, está mostrando a hora aí. Para compreender a tarde que Jesus está e está também ganha. É o vício. Que começa? Qualquer outra coisa que o vício está envolvido, está resultado somente de duas classes de gente. E não tem coisa de igreja mais. Duas classes de gente. Estão que te salvar eternamente. Estão que te vai perder eternamente. Juízo caminha é destino final de tudo ele decidir. Para sempre de juízo. Meu irmão, é conta de sério. Lembra de Eclesiastes 10:12, versículo 14. Bíblia também nos algo somente importante, porque vinan. E também se passou Deus, lo trece tur hecho no juicio. Turcos o te escondi. Turcos. Se é bom ou mal. Agora, me deu como é. Lá vamos ver se você escondi. Então, me deu que é cristiano para mim. Está sendo constante esconder agora. Então, agora, vamos se preocupar. Se você tem problema, é quando você sabe isso. Agora que pastor não sabe, não sabe. Mas quando vai para pastor, não sabe.
É que eu vai passou, bom nome tá dentro isso de Deus tá cheio agora aqui. E me dá bem. Então também se nós, que botar um cristiano, então botar na double vida. Ao é tarde, vamos escutar-me bom. Tudo señal está cumprir. Deus está dando señal dentro solo. Deus está dando señal, a luna está señalando. É solo carai, está señal. O científico não sabe. Então, eu penso aqui que eu penso que eu, mas que eu queria que eu não sabe. Ele está colocando, você quer que eu voltar? Uma aliança com Deus atrás, que antes dele viajar, que nunca mais Deus vai lá que o mundo ia para meio de água. E ela para um rei que vou dentro, não viaja. E tem água, Deus está fiel. Mantém sua aliança, irmão. Mas Deus está fiel. Deus está no cubo. Ora, Deus pisa a Deus caminhando, irmão. Deus é uma aliança nunca mais. É claro que o mundo ia para te olvidar. Mas quem não está tendo Deus te pisa? Não vai ter um torre. Só ele nunca te quer Deus. Mas ao tarde, me também iba cada um de nós aqui não. Nós temos tempo de ceiamento. O vício está para casa de Deus promete. Então, lá que está bom claro. Você para quem o vício está promete? Nós todos que está casa de Deus. Nós todos que está é pueblo. Mas hoje tem que você não se entende. É bem que água. Você para quem o vício está promete? Para a igreja adventista. PCI, em Hebreu, 4, versículo 9, diz: PCI é desta, um dia de sossego, é o povo de Deus. A Bíblia vai explicar para tu. Se você tem uma igreja, você vai saber onde é o povo de Deus. Então, a hora que Deus está mandando em casa, então Deus subiste para riba, não. Ora que não quer, que lugar Deus subiste para riba é adventista. Mas o vício está começando para casa de Deus promete. Então, você sabe de contar. Mas a hora que Deus está sellando sua união dentro da sua igreja, para escutar bom, para bem acabar é obra aqui. Então, é coisa que escutar. Não tem quanto pastor, não tem quanto obreiro, não tem quanto nada. É atitude que você tem a hora que tem calamidade. Está com ele, Deus vai sellar. Se você vista, está ali costando tchakibau, você vira mesmo que é caçado de lá. Por não vencer, por não vencer, eu vira sano. Igreja está dentro do juízo. Pensei rumano, não está mal com outro que não é. Pensei uma pessoa que acaba. Pastor não também. De igreja. Com a corrompi, membro não. Sabe bom? Castrobe obra. Para Kiko. Para diz, passou a nosso pastor. Tá, me tá decidido. Ah? A outro tempo não tem. Romano, Deus vai nos casos. É que não tem conta de pastor agora aqui. Deus está a cada hindi. Não atitude. Boa atitude e dime. Nós todos, Deus está pensando, está passando um vício. Mas o vício começa para casa de Deus para mim. E a hora que Deus quer passar o vício, não? Então, Deus sabe quando você oração não, meu irmão. Deus passa o vício, não? Um grupo de que tem poder do Espírito Santo. Revelação 18, versículo 1. Também cabe obra aqui. É costume virar roupa mais grande que o dia de Pentecostes. Então me pergunta, tá? Vai casa bedroom, não? O que você está fazendo? Isso que você vai casa de Deus para mim. Pero boa oportunidade aí, pessoal. Ainda é porta de santuário está abrindo.
Jesus está guardando para vir interceder. Então, agora, não sabe uma coisa. É coisa que está predicar aqui, não precisa predicar na SDI, então põe uma coisa para todo membro mira. Para todo pastor mira. Por isso, agora que Deus subiste está arriba nós, Deus está mirando nossa atitude de calamidade. Deus está mirando como nós está handle com o nosso próximo. Com a hora que nós estamos pão. Deus está mirando como está handle com o Bíblia. Deus está mirando como está handle papiando com o madrugar, como está mesmo com o nano lá na flor. Bom, sabe mesmo, aqui hora que está passa. Tem não sabe cabeça esconder, nós temos medo. Dormir em campo escondido. Mientras tanto, o juízo está passa. Meu irmão, qual que está sério? Mas eu vou dar uma sério como você pensa. Meu irmão, depois de contar um testemunho, me cabeça que o Espírito de Deus está arriba a mim. Deus aparta-me para um propósito especial. Para vice pueblo e cos maneira tal. Agora que o povo de Deus necessita de concentração de na vida com Jesus. Tem oportunidade. É porta de santuário está abrir. Chama boi na piscina. Direita boa relação. Direita boa relação romana. Wak chama romano botar na pleito. Brincar. Wak escuta. Se você não na pleito com ele, se você bom romano, bom não vai passar. Tem um isso tomando lugar. Mas não precisa um. Se Deus permitir, não sabe, eu passo que você fim. Se Deus permitir, para nós um lapso de nós temos um lapso de tempo de graça para isso não deve ser predicar para a revolução de 18 meses cumpre. Tu rende me sabe mira entre o sábado e o domingo. E o católico não vê a você está na granela. Porque e acaba não tem Jesus como Deus. Logo não como você está é sábado. Pero a igreja não sabia. Testigo Jeová não sabia. Pentecostal não sabia. Porque não tem coisa Bíblia, não sabe nada. Não conhece santuário. Não conhece. Está discutindo com o chance. Está bem traindo. Não tem roupa chance que está fora. Você sabe como? Você não estuda Bíblia, não tique, não que sabe não sabe. Pero a vetarem não sabe o coisa. Desafortunadamente, não consegue plano de salvação. A igreja de Deus tem plano de salvação. Para donar inteiro mundo, não. Para donar toda a igreja, não. Solamente a una de Deus está escutando sua voz. Pero a vetarem é importante com a igreja. É importante como está reaccionar a chamada de Deus. Então me pergunta, tá? Porque Deus não tem tudo hecho no juízo, tudo que está escondido se é bom ou malo. Que vem aqui não é esconde para Deus. Aqui é uma palavra para piar. Que começa? Tu rende mesmo a aparecer diante do tribunal de Cristo. Tu rende. Como que vai morrer, vai? Durante a bebê, corre parando, outra dalco não sabe. E tu gulanta, vai o isso. Tu rende. O que bebe deve ser em 2 Coríntios 5, versículo 10. A mim quer a palavra de Deus. Tudo o que Deus precisa cumprir. Tudo a cumprir. Que deve ser? Para sombra, nós todos mister para ser diante do tribunal de quem? De Cristo. Para
cada guarda recompensar para su hecho não tem culpa. Segundo lo que era assim, se é bom ou malo. Não vai estar em divisa algo. Tu rende me aparecer no tribunal de Jesus. Hitler me se vai diante de Jesus. Chávez se vai diante de Jesus. Obama se vai diante de Jesus. Regenat se vai diante de Jesus. Maria Libera Pitas se vai diante de Jesus. Então, abo me se ganhava diante de Jesus. Tudo rende me se vai diante de Jesus. Logo de uma conta diante de Jesus. Solamente você concorda que dentro do lugar santíssimo tem 3 coisas. Tem 10 mandamentos como código de juízo, tem a lei de saúde como código de juízo. Então, é para de Arão, que Jesus está unta, torna chão com o evangelho. É 10 mandamentos, é código de juízo. Que a mente bom mestre tem 10 mandamentos como é regra para o cristão. Bom mestre tem sábado como regra para o cristão. Vou rebeldia agora aqui, mas tem por Bíblia. Éxodo 20, também sabe 10 mandamentos, é de 4, também se recordar é sábado. Bom não pode cambiar e não está cambiado em céu. Tem mesmo 10 mandamentos em céu também. É 10 mandamentos é código de juízo. É lei de saúde também. Deus te pergunta para mim, que base templo, te pergunta que base templo que mandou nada. Então me pergunta tá, que não se que templo? Come tu só te come? Levítico também se cristão que tu come. É que por grande se come tu coisa. É promessa coisa que Deus te pergunta para o juízo, Jesus te pergunta tá, que base templo que mandou. Que base templo? Não é coisa que está sério que nós estamos pensando. Ora que só não está personificar. Na mês, diabo mês, e mês te põe pestilência. Esta aqui te for, a gente pega ainda que agora também que não precisa de púlpito. Mas não precisa buscar Deus, não precisa buscar Deus. Pero se é lei, se é sábado, come tu co, se come tu co. A Bíblia te mencionou, estas que vivem um pouco de profecia, não te personificar Cristo. Vai te diabo. Pense de vai na, Isaías 8:20, vai na lei e na testemunho. Se não está para conforme diz, não tem luz. Nasce tanto de pastor não tem. Agora chega o fim, Deus disse te bebisa não. Então me te bebisa sem medo. So amanhã, Deus sua palavra está arranhada som. Água é portar. É sumo da verdade. Não temos tudo para cinta. Oh, pelo vai rechazar. Pero isso não é coisa de Deus. Talvez escute sua voz. Não é coisa mais sério que a coisa pensa. Pessoal, nós turmas aparecer diante do tribunal de Cristo para cada guarda recompensar para sua hecha de culpa. Segundo o que ela hace, se é bom ou mal. Importante. Quando isso acontece, muitas temos tanto. Hasta é morto não lo lanta para aparecer diante do trono de Cristo. Revelação 20, versículo 12. Juan, nível isso de Patmos. Então você que está duche, escuta aí bom. Você que Bíblia diz, e riba dia de Senhor, Revelação 1, versículo 10. E riba dia de Senhor, lá é visão, riba sábado. Riba sábado, quando é tudo visão aqui. E riba dia de Senhor, minha visão. Mas vai bem, meu irmão. Então a Bíblia diz, Revelação 20, 12. Riba isso de Patmos. Riba dia de sábado, quando há uma visão. Ela vai tirar a riba. Riba isso, lugar chiquito, abandonar. Isla tudo de barranca, de roca. Não tira a riba, não que me buzeta.
na perseguir, na coetireira para morrer, pero e riba na âmbito agora sábado, Senhor, tem da dona luz, a ué e o de Deus, por bisa, e depois são 20 dias dois, e minha mira morto nan, grande e chiqui, para diante do trono, e é book nan, devemos chamar de 3 book, é book de memória, é book de vida, e é book de picar. Então, bisa, e é book na guarda abrir, e outro book a guarda abrir. Qual? É book de vida. É book de ainda não com o nome das que bem. E não que abseta Jesus. Com a arrepentir, pero de coração. Com a laga picar. Então, é ainda não é no nome das que bem. Com a bautiza, é bautizo de arrependimento. Com está completamente contra Deus. Com está de acordo com Deus mandamento e de acordo com a lei de saúde. De Deus em cielo. Não, for Deus Santíssimo. Book na guarda abrir. E outro book a guarda abrir. Qual é book de vida. E é morto na a guarda os gafos de lo que estava para escrever. De book na segundo na obra. Que eles são meu irmão. Glória a Deus. A sombra. Tem como morrer com o coronavírus. Tem stop de terra. Com o lanta para a vida eterna. Pero tem roupa que não é. Aquilo não é vida eterna. Não, é coisa não morre, não. É coisa como morre. Como está morre. Alguém não corre com o coronavírus. Se não de mim, não morre. É conta para como morre, não. É conta para como morre, não. É coisa como está morre. Que mais? Terminar. Então, é mundo está bom de juízo e Satanás está acusando nós diante de Deus com nos vida. Então, Deus não perdoa, é um que pertence a mim, porque é tempo picar. O ator que está tempo picar, é reclamar Deus, o que pertence a Deus, o que governar o bom. E o ainda tem oportunidade. Pastor, é santuário está abrir. Pastor, nós temos oportunidade de vai ainda diante do Senhor. Então, nós estamos seguindo com Jesus, que para nós que é um teste, para me terminar. Mateus 5, versículo 17 e 8. Jesus não quer como a Bíblia para abolir a lei ou profeta não. Mas Jesus sabe bom, não pode abolir a lei nem profeta não. É profeta não que é lei de saúde. Então abolir não. Mas não há bem para abolir, senão para cumprir. Mas sabe com Jesus, essa que a justiça foi lei. Ela não peca nunca. Jesus é câmera para ter que nunca peca. Bíblia também diz. Posso uma liberdade de bisa bolso. Teórico chelitera passa. Nenhum idiota, nem tiro de lei não passa. Teórico turcos, te quero cumprir. Precisa ir mais tudo de lei cubo. É 10 mandamentos. Inclusive é sábado. É sábado. Para mim cubo compreender, meu irmão. Por agora que Jesus está intercedendo para picar quando nós estamos assim, contra 10 mandamentos e a lei de saúde. Pero, meu irmão, me sabe algo. Se você não trata de guardar a lei de saúde, ou 10 mandamentos, para tratar de brincar para si, a força de Deus, me sabe, meu irmão, você vai pisar e você vai em falho. Meu irmão, é tarde, nós estamos aqui dando com Jesus é também um maestro. E também somos tarde. E também somos tarde que nós precisamos compreender que tem um vício de tomar no lugar. E ao tarde, meu irmão, tivesse algo mais especial. Nós também terminar. Pero o irmão, nós tivesse oração. Meu irmão, confia em Deus.
Meu irmão, é tarde. Me trabalho botar minha vida delante de Jesus. Irmão, me está seguro que a hora que subir está aqui bom. Subir não é paramento. Você compara, não sabe nada. Não sabe onde Deus está. A mim, cubo, basta tudo é tarde. Jesus, a hora que está dentro do lugar santíssimo, tem cielo, está intercedendo. E em nome trabalho com a minha mente. Me trabalho pedir Jesus, escuta bom, para fortalecer-me. Não me salvo, não me salvo. Para predicar e acaba a obra aqui, que é a mensagem de 3 anos. Me que pedir Jesus sobre tarde. Me que ajuda a acabar a obra aqui. Então Jesus convence-me que a mensagem de 3 anos é a última mensagem para o mundo em escuridão. Amanhã, Deus quer, 3 horas, me também mostrava um filme. Caminha uma predica a mensagem na Brion Plane. Esperta turene, que tem uma escuridão também tapa o mundo. Com nenhum governo, nenhum parlamento do mundo não pode ser nada. Amanhã, 3 horas. Me também levar o vídeo para mim. E depois, vou também escutar a mensagem. Então, é isso. Se de uma pessoa que tem uma petição de oração, 738, 21, 29 pessoas, me trabalha no santuário de cielo que me assusta. Me trabalha no santuário de cielo que me assusta. 738, 21, 29. Me trabalha essa para a família. Me trabalha essa para a Yuna. Me trabalha essa para a Boston. Tem uma pessoa vetárica que pisa sete e vai no santuário de cielo. 738, 21, 29. Já alguma pessoa lá pisa em trampando. Que não tem mal-estar. Me trabalha essa para não vetárico. Me trabalha no santuário de cielo. Caminha me tem seguro que Jesus está. O Trump, governo de meio que não sabe. Pero um homem humilde que não sei se sabe. Sabe como? Isso não se passa tempo em palavra do Senhor. E honor e glória está para o Senhor. Tu pessoa que quer para não ser essa família, ué. Me merece. Me agradecer, Senhor. Vou pôr uma mensagem é Facebook. A noite de Jesus, eu te vivo boa família diante do Senhor. Se vier numa ilha que você então me também pôr diante do Senhor. Mas no momento aqui, me também interceder para o Senhor. Me também reza. Me também cubo dentro do santuário de cielo. Conhecimento e me deve pedir cada um de vocês que te escuta para a tua atividade de meu caso. Se você tem televisão, acender, paguei um rato. Se você tem rádio, acender, paguei. Se você tem pessoa para pensar, não guarda um rato. Você não sabe porque é ser supremo. Não sabe porque Jesus, para dar honor e glória a Jesus. Ela não escute. Uma petição de oração. Bom tarde, meu irmão. Bom menino. Bendição, meu irmão. Me trabalhei babo, meu irmão. Dentro do santuário, a boca bojuna. De parte de quem, meu irmão? De parte de Kimberly de Jesus. De parte de Kimberly de Jesus. Nós também babo ao tarde na santuário de cielo. Irmão, quer para fé. Que nós, como povo de Deus, tem acesso. Tá? Nós não usamos a oportunidade aqui. Seguro. Amém. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Amém. Nós também ver irmão aqui com sua família no santuário de cielo. Meu irmão, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o santuário. De como nós estamos se acostando aqui, irmão. De como nós estamos bem, Senhor.
E me cabeça o wak. Para Deus tivesse um milagre, ué. Com manhã tá lá tem um remédio. Que dá com Deus. So, a mim também direto que dia, ué, tá? Tem uma pessoa mais que bisa. Cheiro 38, 21, 29. Então, me cabeça romana com que mensagem aqui para não share. Vai na minha wall. So, aí era mensagem que passa. Não ainda não pode ir, mas é como se for na bloquear. Pero vai na minha wall com a mensagem que não posso share. Share para o vizinho, família, conhecer. Vou junam. Para não preparar, mano. Tem uma pessoa mais que chama. Nós também reza. Nós temos papo com o Senhor. Nós também reza também para Early in the Wind. Qual era a maneira de casar. Dizer que está disposto para se foto bautismal. Eu digo, bom Deus bendicionava muito que foi chique. Com sua família completa, eu digo, Deus bendicionava grandemente. Tem Jesus, eu digo, foi chique. Botar como mama luta como eu. Eu fui botar amigo de mim, não. Eu também quero saber se nós na casa. Vai vir um homem responsável, eu vou ter uma família. Preparar para o meu Jesus, meu. Não se merece para eu e sua família. Ela pede na app. Vou pedir, não será essa pavor, mano. Mas tu gera da me penso. Cabeça era com 10 mandamentos. Ela bisele, então. Ela põe arriba igual, pero não interessa, não é ore. Pero não sabe se elas que viele e não está bem receber. Não tem que toda sua família não também. Ok? Nós não podemos essa tour. Pero nós também essa para toda romana que também está wak para você uma família não se tem uma pessoa que chama para nós será cheira 38 21 29 me também para com Jesus me também para com Jesus para Soraida também ok Gária que bom Deus bendicionar Martina Deus bendicionar uma para com minha ué e toda romana também, de grupo de Domi, grupo de Fé de Jesus, na Domi, Bom, Mama, algum de nós, Deus bendicionava o Santur grandemente. Com toda diferença naquele atrás, e também põe o grupo completamente na trono, junto com toda a igreja, romper do mundo, especificamente a igreja na Corchol, para o humano compreender que tem um vício está tomando lugar para a igreja de Deus. Ok, se não tem no entra da ama, não se vai para o Senhor. Não vamos para a nossa cabeça, não se vai para o Senhor. Amante Jesus, que a Bíblia tem altura no cielo, ao tarde Jesus, missa seguro que me não tem um honor, me não tem uma glória para me por interceder para toda pessoa que chama, para a pessoa que te escuta, para a igreja que rompe o mundo, para toda a igreja católica, e todo pastor, na igreja pentecostal, igreja evangelista, igreja adventista, e toda igreja, Senhor, secta não tur, interceder para nós, Senhor. Senhor, para todo governo mundial, que não te compreender a palavra, que te aponta onde botar, Senhor. A tarde, Senhor, me te bimbo delante, para me pedir, Senhor, para considerar-nos, Senhor. Senhor, você mira que está passando a terra. Para compreender que o inimigo que está antes de ser, qual creia, Senhor. Pero é tarde, Senhor, nós que pedimos data, conforme o santo de divina vontade. Não para aborrecer algo, pero para nosso coração cambia.
Nós que pedimos, Senhor, perdonar-nos para tudo o que nos faz contra vós, Senhor. Vos conhecer cada um de nossos pecados. Vos conhecer nos desobediência na lei, Senhor. E, Senhor, ao tarde, nós que vim para pedir tata para nós, perdonar-nos. Nós também no santuário. Caminha, Senhor, como botar interceder. Caminha botar em nós, Senhor, fazendo um trabalho sublime na favor do ser humano. Pero nós sabemos para perdonar-nos. Nós temos fé como te escuta, Senhor. Nós temos fé como orar, atento na oração aqui, Senhor. E que o povo escuta-nos. E dá-nos paz interno. Que nós passa de tempo difícil. Senhor, do governo, ânimo. E ajuda-nos para não compreender que só por assim, algo de situação. E se você vai fazer algo, meu Senhor, assim, algo de la maneira que o reino também aceitável como o único Salvador personal. Assim, Senhor, o ritmo a que possível e o último praga no local do mundo. E promete ser ter a hora e a glória. E depois a praga não cai. E aparecer no nome do cielo. Para buscar a ajuda. Senhor, é tarde de rumano que chama. Senhor, vou conhecer para fama. Vou conhecer para nome. Vou conhecer para dar de cabeça. Me está roga para o lugar, Senhor. A você conhecer na minha cume. E me está pedir para cada um de nós nosso lugar, não. Turco te escuta é tarde na Holanda, na Corsol, na Merca, onde parte que não está, que depois não escuta também, ora não share, Senhor, e estude aqui, para a pessoa não pode compreender que eu estava vontade e entregar na vida na para mim que está lá. Danke é tarde, Senhor, que vai abrir oportunidade aqui não, que nós podemos chegar a ser bom no santuário, nós te reconhecer foi que bom. Como está Deus Jesus. 100% Deus. 100% Ende. E que vai morrer na cruz. E que vai ressuscitar. E que vai se sentar na mão direita de Tata. Dentro do santuário do cielo. Dentro do lugar santíssimo. Que está botando a sombra do santuário que vai. E botar interceder para nós. E botar watch me. Smile. Passou você, Senhor. Como a entregar minha vida na boa. Para me interceder para toda a comunidade imunda aqui na Senhor. Danke que você escuta Jesus. Queda conosco, Senhor, de uma maneira especial. Está nosso rogamento, nosso pedimento, Senhor. Juntamente com o perdão de tudo me falta, não. Me te pede para ter doce, poderoso nome. De único nome, Cristo Jesus. Amém. A verdade, nós queremos agradecer, Senhor, por estar dando-nos a oportunidade aqui para nós chegar, sei Senhor, e para nós por interceder também e pedir, Senhor, que é por intervenir para nos cambiar. O Espírito de Deus intervenir, mas nós, agora que o Espírito de Deus perdonar-nos, para tudo nos falta perdonar o mundo, mas o irmão mundo para eu pedir a Deus. E a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus perdão. Bom Deus abençoe-nos, abençoe a casa, e com a paz de Deus há um assento de meu coração. Que o bom Deus abençoe-nos, amanhã à tarde nós temos outro tema poderoso. Escute o tema, share isso aqui e queda com a paz do Senhor.
Que bom Deus abençoe.